E aí, irmãos, boa tarde, graça e paz a todos. Vamos terminar aqui, finalizar nossa visão panorâmica na vida de Gideão. Gideão foi um grande homem do Senhor, um grande líder em Israel, um grande juiz. E antes de iniciarmos aqui o capítulo 8, queria só compartilhar com os irmãos que no último vídeo eu falei que os homens tinham que ter muita disposição para dizer eu sou medroso e não quero ir para a guerra com Gideão. Mas depois analisando, irmãos, sabe o martírio? Eu creio que martírio ele é um dom, ele é uma capacitação divina para que a pessoa possa suportar aquela situação. Nem todo mundo consegue suportar aquilo. Então Deus capacita algumas pessoas para isso. E eu acredito que os 300 de Gideão foram pessoas selecionadas, capacitadas pelo Senhor para serem valentes e corajosos. Porque na visão natural, no nosso olhar natural, quando eu visse que meus inimigos eram mais de 120 mil, porque aqui no capítulo 8 fala que 120 mil homens foram mortos, e que o meu armamento era trombetas e vaso de barro com tocha, irmãos, eu ia falar para Gideão, não posso desistir, sou medroso. Esse é a minha resposta natural, mas o meu homem interior, ele é fortalecido em Cristo. E Cristo, ele me dá coragem, ele me dá vitória, ele me ensina a perseverar. Então, ele me faz lembrar da história de Israel. Israel já tinha vencido Jericó só com trombetas. Então, junto com Cristo, através de uma visão de Cristo, nós dizemos sim. E sem Cristo não seria possível estarmos nesse exército de 300 homens. E aí, nós vemos então aqui no capítulo 8, então, Gideão, ele sendo confrontado por Efraim. Efraim vai questionar porque não chamou ele para a guerra. E, cara, interessante, porque Gideão, ele veio argumentar com Efraim. Gideão meio que se humilha e fala assim, cara, eu não fiz nada. Tu fez muito mais do que eu. E a verdade não é essa. A verdade é que quem fez muito mais foi Gideão. Mas Gideão não se vangloria. Ele fala, Efraim, tu fez muito mais do que eu. E aí, Efraim está revoltado. Quando Efraim ouve essas palavras de Gideão, ele se apazigua a sua raiva e ele fica meio que orgulhoso. Realmente fiz mais que você. Mas essa não é a verdade. Mas isso é um ensinamento para a gente. Quando você é confrontado, você não precisa bater de frente com as pessoas. Peça a Deus palavras de sabedoria, como ele deu para Gideão. Fique calmo. Trate as pessoas com amor, trate as pessoas com humildade, com simplicidade. Lembre-se que nós não somos melhores que ninguém, nós somos apenas nada. Se nós acertamos é porque Cristo está em nós, e se nós erramos é porque somos nós mesmos. Beleza, irmãos? Então vamos lá. E aí, depois que Efraim confronta Gideão apazigua a raiva de Efraim, Gideão começa a perseguir aqueles homens, e Gideão está com seus homens exaustos, tanto perseguir. Ele passa por 2 lugares, Sucote e Peniel, pede pão para eles, e eles negam pão para Gideão, porque ele fala assim, por acaso você já conquistou o território? E aí Gideão fala assim, quando eu voltar vocês vão ver então. E aí Peniel fala a mesma coisa, não dá pão para Gideão. E aí Gideão segue perseguição, exausto, segue perseguição, alcança os homens, chega lá, tem 15 mil homens. Gideão, com o seu exército, 300 homens apenas, exausto, vence a batalha e volta lá em Sucote, chega lá, ele captura 77 líderes e os castiga, depois vai em Peniel, mata os homens de Peniel por não ter dado pão para ele. E aí, assim o Senhor entrega para Gideão a vitória. E irmãos, olha que versículo lindo, versículo 22. Israel quer colocar Gideão como rei. E olha que Gideão fala. Então os homens de Israel disseram a Gideão, reina sobre nós, tu, teu filho e o filho de teu filho, pois nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhe respondeu, nem eu nem meu filho reinaremos sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Esse é o desejo do coração do Senhor,
Gideão, ele reconhece isso e ele dá essa opinião para os israelitas, que eles tenham o Senhor como rei sobre eles. E aí, irmãos, era para Gideão fechar com chave de ouro, mas Gideão comete o erro. Ele pede os pendentes de ouro e faz um colete sacerdotal, e esse colete sacerdotal torna-se uma armadilha para ele. Versículo 27. Gideão fez com esse ouro um colete sacerdotal e pôs na sua cidade, em Ofrá, e todo o povo de Israel se prostituiu ali com ele, tornando-se uma armadilha para Gideão e para sua casa. E aí toda a vida de Gideão, ele estabelece 40 anos de paz sobre Israel, como no mesmo tempo que Débora estabeleceu sobre Israel, e depois que Gideão morre, Israel volta ao seu ciclo: pecado, opressão, clamor, libertador. E é assim nós terminamos então a nossa visão panorâmica do capítulo 8 do livro de Juízes. Espero que tenham gostado da história de Gideão. Ele nos mostrou muitas coisas. Gideão é homem como nós, medrosos, fracos, mas em Cristo somos vitoriosos, somos fortalecidos. Então que possamos aprender com Gideão a ouvir a voz de Deus e a obedecer. Tu vê que Gideão ele foi obediente ao Senhor praticamente até o fim. Ele só esqueceu de consultar o Senhor a respeito do colete sacerdotal, que foi a sua armadilha. Beleza, irmãos? Graça e paz. Fui.